Fala investidor, fala investidora, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam muito bem. E eu aposto que você tem pelo menos um banco na sua carteira. E claro, você deve sempre olhar para a lucratividade do banco, se esse lucro recorrentemente vem crescendo. Só que você deve, assim como você sabe que aconteceu com o Bradesco, a lucratividade do banco ela caiu e também o ROI, o retorno sobre o patrimônio líquido ou Return on Equity. Basicamente, é um indicador que vai metrificar se o lucro que a empresa está dando em relação a tudo que ela tem de patrimônio líquido é bom ou não é. Só que aí, o que você tem que fazer e levar em consideração? Tem que fazer aqui algumas contas e comparar bancos. E aí eu te pergunto, será que é bom você investir num banco que tem, por exemplo, talvez 20% de ROI? Olha, esse aqui é o resultado do Banco do Brasil. No resultado do Banco do Brasil, eles colocam aqui uma sigla diferente, porque é a sigla em português, e o ROI deles está aqui na casa dos seus 21%. Legal, é um bom ROI. Quando você vai para o Itaú, poxa, um ROI um pouquinho maior, né? 22,4%. Só que eu não me contento com isso. Eu quero mais, eu quero que a empresa me entregue um retorno maior ainda. André, você é doido? Que banco que pode ser esse? E aí, nós vamos então trabalhar com um banco que eu tenho muita felicidade de ter na minha carteira, que é o BR Partners, que é esse banco aqui, o ticker BRBI11. E você pode perceber que o ROI do banco ficou na casa aqui dos seus 24%. Gente, é esse o nível de rentabilidade que eu quero para um ativo dentro da minha carteira. Mostrando que além do lucro crescente, você tem um tipo de lucro que ele é muito bom, significando que em relação a todo o patrimônio que a empresa tem, ela consegue rentabilizar 24% ao ano. Claro, aqui os dados eles estão até os 6 meses, só que eu particularmente acredito, pelo histórico do que o banco tem entregado, que ele conseguirá entregar isso talvez para o final desse ano e muito provavelmente para os próximos anos. Claro, vai chegar um momento que o banco vai ficar tão grande que o seu ROI vai começar a cair um pouquinho. Só que ainda assim, o ROI na casa dos seus 20 e poucos por cento é excelente. E claro, eu tenho aqui algo que é diferente, que eles extraíram lá do próprio BTG, da XP, JP Morgan e outros bancos de investimento que tem um tipo, uma coisa bem legal que eu gosto, que são dividendos. Só que esses dividendos, eles vêm através de algo que eles chamam de partnership, que basicamente é o seguinte: os gestores da empresa, eles ganham uma remuneração legal. Eles têm um bônus ali, só que esse bônus tem um teto. E aí, como que eles vão ganhar mais dinheiro? Como que eles vão ficar motivados a dar mais lucro para a empresa? Ó, você quer ganhar mais dinheiro? Tá bom, trabalha mais. Mas você vai ter ações da empresa. E você será remunerado através também das ações dos dividendos que serão pagos. Portanto, a cada 3 meses, eles vão distribuir dividendos e eles têm uma política de distribuição de dividendos de, no mínimo, 65%. Olha, eu vou te falar uma coisa. Quando eu percebo que o lucro vem crescendo, que ele cresce com sustentabilidade e que você ainda ficará na ponta que vai receber todos esses dividendos, poxa, me parece, claro, não sendo uma recomendação, que é um banco excelente pensando aqui numa aposentadoria. Claro, ele não tem o tamanho do Bradesco, não tem o tamanho do Itaú, tampouco do Banco do Brasil, só que ele tem um segmento diferente. E aí a gente precisa, claro, conversar aqui sobre um pouco dos seus resultados, e para isso eu preciso trazer você aqui para a página 6, porque eles trazem um pouquinho da quebra dos negócios que eles têm. Só para você entender, eles têm gestão de ativos, Treasury Sale Instruction, eles têm receita de capital, investment banking e CM. O que é tudo isso daqui, né? No geral, esses investimentos e cada linha de negócio aqui faz uma coisa totalmente diferente. Só que aqui você tem que saber que o que o banco não faz. Bem, primeira coisa que o banco não faz. Ele empresta dinheiro para pessoa física? Não, ele não empresta. Ah, tá bom. Ele pega, por exemplo, dívida no mercado para simplesmente tomar ali para ele e ficar recebendo os juros daquilo? Não, também não faz. O que esse banco faz então, André? Bem, aqui a gente precisa mais ou menos compreender o que é toda a estrutura. Eles fazem o seguinte, eles pegam ali, por exemplo, uma empresa pequenininha e eles começam a conversar ali com aquele empresário. Opa, vamos colocar aqui uns 100 mil a mais? Vamos colocar uns 2 milhões a mais aqui dentro para você comprar uma máquina, fazer alguma coisa? Tá bom. Você emite uma dívida para aquela empresa, alguém vai comprar aquela dívida, que pode ser uma debenture ou qualquer outra coisa, e o BR Partners ganha uma taxinha para fazer esse negócio. Legal. Depois que você conseguiu aumentar a empresa e tudo mais,
o BR Partners também ele faz a venda, ou ele faz, por exemplo, a fusão dessa empresa com uma outra. Pensa que aquele empresário cresceu, ficou muito grande, ele falou, opa, vou comprar aqui meu competidor. Ele vai lá e oferece. O BR Partners faz toda essa transação, faz toda a conversa e ganha mais uma taxinha. Legal? E aí, depois ele ficou muito grande, não tem mais para ninguém onde comprar, a família já está cansada de trabalhar, já não quer mais seguir com aquilo e decide vender. Então, você vende e mais uma vez, o que o BR Partners ganha? Uma taxinha. E aí, o que acontece? Antes eles perdiam esse cliente. Agora eles têm o que eles chamam de gestão de ativos ou wealth management, que é a gestão de grandes fortunas. Então ele pega aquele empresário pequenininho, faz ele crescer. Quando ele vende a empresa, ele pega todo aquele valor e ele faz a administração, ganhando mais uma vez a taxinha. E aí é aqui que o BR Partners tem muita potência. E eles estão crescendo nessa área de gestão de ativos. Você vai achar que é pouco, mas eu já quero te adiantar que não é. Olhando para a gestão de ativos, que é essa gestão de grandes fortunas, de 6 meses de 2023 para cá, ele já dobrou, ou seja, 100% de ganho. André, de 1 para 2%, você acha que é muita coisa? Acho sim. Por quê? Eles já falaram para a gente que eles começaram essa linha de wealth com um pouco menos de 2 bilhões de reais. E aí eles já estão crescendo, já estão crescendo. Neste resultado, eles disseram que já estão com 3,3 bilhões de reais. Só que numa das últimas conversas que houve aqui com a empresa de forma pública, eles disseram que já estão muito mais próximos dos 4 bilhões do que desses 3,300 que eles divulgaram agora. Portanto, olha só o crescimento exponencial que está ocorrendo aqui dentro. Pensando, portanto, que essa é uma linha muito lucrativa para a empresa, bem, me parece que eu vou ter bom resultado no futuro, tá bom? Seguindo aqui um pouco, né, você vai perceber o lucro líquido desses últimos 6 meses tá na casa dos seus 100 milhões de reais, um aumento de 41% em relação ao semestre anterior, portanto, é algo muito, muito bom. E aí eles explicam o porquê, e aqui a gente precisa dar uma pequena pausa só para compreender um pouco. Eles falam, por que o lucro variou tanto, né? Teve essa variação de 41%. Primeiro, no Investment Banking, eles falam que houve um aquecimento das atividades de M&A, ou seja, Merge and Acquisition, ou seja, fusão ou aquisições no primeiro semestre de 24. Pela alta atividade do mercado primário de emissões de dívida. Lembra que eu te falei que aquele pequeno empresário, ele precisa que alguém empreste dinheiro para ele? É essa emissão de dívida através ali da taxinha que o BR Partners ganha. Treasury Sale Instruction, impactado diretamente por uma maior atividade no mercado primário de emissões de dívida. Legal. Ele está falando aqui de estruturação de crédito, bem como pela conquista de novos clientes na área. Excelente. Pelo crescimento da nova linha de gestão de ativos e pela estruturação do Wealth Management, que eu expliquei já para vocês do que se trata. E eles falam agora o que foi deletério, ou seja, o que foi ruim para não ter permitido que o lucro subisse muito, e nós já vamos olhar um indicador importante para você. Eles falaram que houve o crescimento da despesa, explicado por quê? Pelo aumento do quadro de pessoal, essencial para reforçar as frentes de negócio do Wealth Management, que é uma linha nova de negócio. Então, maravilha, você está colocando mais gente para dentro, você paga por isso, e muitas vezes o retorno desse investimento que você está fazendo hoje, ele vai ocorrer lá no futuro. Portanto, hoje você vai ter indicadores de endividamento, ou pelo menos de índice de eficiência muito altos, o que curiosamente não é bom, apesar de se chamar índice de eficiência, quanto mais alto, pior, tá bom? Eles falam ainda pelo aumento nas despesas comerciais, com comissões, tudo bem, e eles falam um aumento das despesas que é um reflexo do crescimento das operações de IB e CM. Legal. Eles falam um pouco da redução do imposto de renda e contribuição sobre o lucro líquido, mas o que eu quero mostrar para vocês, para a gente compreender tudo isso, é este ponto aqui, ó. Quando eu falo de um índice de eficiência, eu estou falando quanto que você perdeu do lucro por conta de pagamento com pessoal. Claro, você nunca vai ter um indicador extremamente baixo. Vamos fazer um comparativo? Vamos pegar aqui, por exemplo, o Itaú. O Itaú, ele mostrou aqui que o índice de eficiência deles é 37%. Portanto, um banco que tem na ordem aqui dos seus 47, 43, pensando aqui que está fazendo algumas mudanças ali dentro, colocando mais pessoas nessa área de wealth que é nova, poxa, me parece que é ok. Então você tem que sempre pensar que o investimento ele demora um tempo para trazer resultados. Só que na medida que ele vai trazendo resultados, esse índice de eficiência vai diminuindo e, contrariamente a como eu falei, quanto menor o índice de eficiência, melhor, significando que tem mais lucro para o banco e mais dividendos para os seus acionistas. E claro, eles falam aqui ainda dos dividendos. Vamos pegar aqui, porque tem muita coisa, né? Olha só que interessante, né? Aqui só um adendo. Investment Banking Firm of the Year, ou seja, melhor empresa do ano aqui na América do Sul. Eles falam o
homem, vamos dizer assim, o principal banqueiro do ano na América do Sul, Ricardo Lacerda, ou seja, o CEO da empresa. E eles falam também dessa questão de uma venda que eles conseguiram intermediar, né, na aquisição da Mil, pelo José Siripiero Filho, que gerou aqui 11 bilhões, claro, na transação, e eles pegam sempre a taxinha. Lembra disso, que você vai sempre lembrar de mim quando falar da taxinha. Tem aqui todas as questões, né, e aí já falamos, portanto, da parte mais interessante, que são os dividendos da empresa. 30 centavos por ação. André, 30 centavos por ação é pouco. Vamos lá fazer umas continhas. Primeira coisa que você precisa fazer, ó, se você multiplicar esses 30 centavos por 4, que imaginando que eles paguem isso pelos próximos trimestres, a gente tem hoje alguma coisa aqui na ordem de R$ 1,20. Imaginando hoje que a ação está nos seus 14,50, opa, eu estou falando de um dividendo de 8,27. Ah, André, isso aqui é pouco. Calma, você tem que entender uma coisa. Eles estão falando de payout de 62% ainda. E eles precisam pagar 65%. Só que normalmente eles vão lá para 75%. Portanto, o que eu estou estimando para esse ano? Eu estou estimando algo muito mais próximo aqui dos seus R$ 1,45, que pela cotação dos 14,50, não precisaria nem fazer isso na calculadora, daria aqui os 10%. Esse é o mínimo que eu estou esperando para o banco neste ano. Claro, não se trata de um banco tão simples de analisar, porque você tem dentro dele operações que são meio complicadas. Não é simples igual um Bradesco, um Itaú, emprestar dinheiro. Mas, pensando aqui que você pode ter dentro de uma carteira um banco de investimento e um banco de varejo, opa, pode fazer muito sentido. Claro, eu sempre vou falar aqui que não é uma recomendação. É sempre, na verdade, uma recomendação de estudo para você. Buscar sempre novos investimentos, ampliar o seu horizonte, e é esse o objetivo aqui do canal. Portanto, se você gostou desse vídeo e gostou de uma nova empresa, talvez que você não conhecesse, deixa seu like aqui embaixo, se inscreva no canal e vou deixar um último vídeo aqui para você continuar seus estudos. Por hoje é isso. Obrigado e tchau!